trabalho, conexão, escritório, inovação, negócios. Eu chamo de coworking. Fundadoras e fundadores de coworking, entusiastas da economia colaborativa e compartilhada deste meu Brasil, muito bem-vindos. Como vocês já estão cansados de ouvir, eu sou a Laura Gurgel e este, senhoras e senhores, é o último episódio da nossa primeira temporada desse podcast queridíssimo, o Eu Chamo de Coworking. E hoje a gente vai falar sobre Community Manager, aquela figura que ajuda o espaço a crescer, que ajuda as pessoas a se conectarem e que opera milagres dentro de uma comunidade. Ele mesmo, o Community Manager. E aí pergunto, será que é um gasto ou um investimento? Eis a questão, minha gente. Isso aí, sejam bem-vindos ao último episódio dessa temporada. Passou rápido, né, Laura? Foi The Flash. 12 episódios, 12 conteúdos fresquinhos, revistos de uma outra forma. E claro, né, com nossos comentários aí, pensando no momento atual, que era completamente diferente de quando aconteceu o encontro. Então, gente, como vocês sabem, eu sou o João. Estou muito feliz de ter vocês por aqui. E espero ter mais cenários, mais eventos para poder encontrar vocês em breve. E muito mais conteúdo para compartilhar. Pois é, João. Foi bem legal a gente ter esperado alguns meses para lançar esse podcast, porque a gente teve tempo para pensar e para viver todas as adaptações que 2020 exigiu da gente. E olha, toda vez que acontece uma novidade, tudo que eu consigo pensar hoje em dia é 2020, né, amores? Pois é. Bom... Não sei se é mais novidade ou se é um pesadelo. Eu já tô naquele momento, João, que se encontrar em alguma caixa fechada, numa tumba no Egito, tudo que eu consigo pensar é, gente, espera mais um pouquinho e abre no ano que vem. Não é o melhor momento pra gente fazer isso agora. Mas, enfim... Então tá, verdade. Vamos segura, ó. 2020 tá acabando, faltam só 45 dias. Exato, o ano tá acabando, galera. Dá pra esperar um pouquinho, entendeu? Mas, né? Vamos lá. Fazendo aqui uma breve retrospectiva dessa nossa temporada, a gente tentou sintetizar todos os principais assuntos que foram tratados lá no encontro em fevereiro, naquele momento em que a gente podia abraçar os nossos amigos, né? E que aglomerar era ok, e que a gente não precisava sair de máscara na rua, e que o termo novo normal ainda não fazia a gente ter verdadeiros calafrios na espinha, que foram tratados todos no encontro e que são fundamentais para o desenvolvimento de todos os espaços, sejam eles mais formais, mais corporativos, sejam eles mais descolados, maiores, menores, de todos os tamanhos e formatos. É isso aí. Então, se você chegou aqui, agora, nesse momento, não sabe o que está acontecendo, abre o seu Spotify, abre o seu agregador de áudio favorito e procura lá os episódios. A gente trouxe cases, falamos de mercado, de lucro, modelo de negócios. A gente trouxe muito assunto e assuntos que foram discutidos como painéis e, claro, conteúdos propostos por vocês nas nossas queridas desconferências. Correto, Laura? Corretíssimo! E quem é que toma conta dessa comunidade e faz ela acontecer de verdade? Sim, senhoras e senhores, o Community Manager, aquele santo que tá ali fazendo o povo se conectar. Então vamos ao episódio. E aí eu queria puxar o último tema, né? A gente falou agora sobre engajamento, sobre rituais, sobre que maneiras a gente pode fazer para a comunidade se manter ativa e viva. E aí a gente entra na questão que já foi levantada mais de uma vez. O Community Manager é um gasto ou o Community Manager é um investimento? Isso obviamente vai muito de um espaço para o outro. No meu caso, ele é um investimento porque é o que mantém a minha maior fonte de renda rodando. Mas e no caso de outros espaços que têm serviços diversos, como é que vocês fazem? Todo mundo aqui tem Community Manager no espaço ou não tem? Quem é o próprio Community Manager? Conta pra nós. Como eu já falei também, o Travessa 26 ele não é grande. São 10 estações de trabalho, com mais 10 abrindo agora e salas rotativas. Então, a comunidade ela é pequena, então é fácil de gerenciar. Mas o mais legal é que ela existe. E ela meio que se autogerencia. Lógico, estou falando isso para a minha realidade, para o tamanho do meu espaço. E é legal porque as pessoas interagem, elas se conhecem, elas se gostam ali. E eu sou meio que o Community Manager, porque eu estou diariamente lá dentro também. E a Andresa, que é a nossa gerente agora, ela está sendo instruída também para fazer esse trabalho de apresentar um novo membro para todo mundo ali, para que essa pessoa também se sinta em casa e possa se integrar imediatamente já no primeiro dia. Essa é a ideia. Mas o que é legal não é simplesmente colocar as pessoas ali e acreditar que elas vão interagir. Isso tem que ser estimulado.
né? Então é isso que a gente faz e a gente dá muito valor para isso, tá? Então acredito que em espaços maiores, eu acredito inclusive que não tem limite pode ser um espaço gigantesco, que nem esse aqui maravilhoso onde a gente está agora. Se vocês promoverem esse estímulo para que as pessoas se conheçam e interajam, isso vai acontecer. E estar sempre de olho também em quais tipos de dificuldades a comunidade está tendo. Existiu recentemente um atrito lá por causa de conversa na sala. 2, 3 pessoas me trouxeram a queixa, eu sentei com todo mundo ali na maior boa, tomando um café, comendo uma bolachinha, e dei um toque, como quem não quer nada, para que a gente respeitasse um pouco melhor o silêncio na sala compartilhado. Dá certo, sabe? Você não precisa brigar, você não precisa dar advertência. É só bater um papo e se fazer entender, sabe? Se você não tem um community manager, muito provavelmente você é o community manager. Então, pensa pegando o gancho do que ela falou, que é bem correto, pensa no tempo que vocês passam para cuidar de picuinhas, assim, coisas que estão tirando o foco do negócio de vocês, que é atrair e encantar as pessoas para que ela permaneça no espaço. Sabe, o papel do dono do coworking, ele tem que ser muito mais estratégia do que lidar com essas situações, sabe? Então, eu entendo que um bom community manager, ele vai fazer coisas que você, como dono do coworking, não consegue. Por exemplo, a honestidade das pessoas que estão lá. É muito mais difícil, pela posição que você ocupa, de alguém ser honesto com você do que com um community manager. A pessoa se sente à vontade, sabendo que está falando com alguém que está ali para exclusivamente resolver seus problemas. Mais do que talvez te julgar, mais do que talvez te podar. Então, as pessoas elas têm problemas, às vezes, de lidar com papéis de autoridade, do tipo, mas se eu falar pro dono do coworking que eu não tô me sentindo bem acolhida aqui, o cara vai querer fazer uma outra coisa, e na realidade eu só queria ser tratado com um pouco mais de carinho. Então, as pessoas têm dificuldade de falar com o dono do coworking para certas coisas, com o community manager não. Lá na DB é assim, tem a gestão de contas, então tem as pessoas gestoras, e a galera não fala com elas, as pessoas falam comigo. É do tipo, eu estou com um problema muito sério aqui, eu estou pensando em sair da DB por causa disso. Eles não falam com os gestores, falam comigo, por causa da confiança, porque eu não estou na posição de autoridade para eles, eu estou na posição de acolhimento e encantamento, estou na posição de ajuda. Então, acho que isso facilita muito. Um community manager, ele ajuda a reduzir custos, ele aumenta a retenção, ele aumenta a atração também. Quando você tem um trabalho muito bem feito, você nota que esses números importantes eles crescem. Então, eu sinto que vocês, donos de coworking, deveriam focar no seu negócio e deixar alguém cuidar das pessoas e do engajamento, e do tratamento entre elas, da experiência que elas vão receber ali. Tá? Bom, minha visão é essa. Fazer uma pergunta assim, você como mais do que no papel de community manager, daí olhando mais para a tua formação de rede, a tua opinião como pessoa é diferente do proprietário do espaço. Como que você age com isso? Como você pensa nisso? Na realidade, eu digo que eu sou além de função e além de crachá. Lá eu assovio, chupo cana e chuto bola ao mesmo tempo. Então eu faço diversas coisas, tudo para encantar e manter as pessoas felizes na DB. Né? Então eu trabalho até com cultura organizacional às vezes, recrutamento, eu faço muitas coisas, evento, tudo isso nesse sentido. Mas a minha obrigação como community manager é com as pessoas, é com a comunidade. Ela tem que ser acima do papel do dono. Inclusive, por isso que eu digo que as pessoas não procuram os donos, procuram o community manager. Porque ele sente que é o acolhimento pessoal, é comigo, entendeu? Então, eu já fui várias vezes posicionamentos que eu não deveria. Por exemplo, eu recebo currículo que eu sei que eu não posso aproveitar por algumas questões assim, de fit e tudo. O que é que eu faço? Eu indico essas pessoas para outras vagas. Eu recoloco elas em outras empresas. Deveria fazer isso? Na teoria, não. Mas o compromisso de um community manager é com as pessoas. Então, eu já disse para colaborador que vieram perguntar a minha opinião, vai embora. Se essa oportunidade vai te deixar mais tempo com o teu filho pequeno, autista,
Por que você vai ficar aqui? Entendeu? Então, o compromisso do community é com pessoas, e é por isso que elas estão lá, porque elas se sentem acolhidas e encantadas. Então, é isso. Eu sempre vou pelas pessoas. Eu acho que a figura do dono do coworking assusta muito. Por mais legal que a gente seja, a gente assusta muito. Exemplo, o João já passou por isso, né? A gente resolveu junto, foi ótimo. E a última coisa que a gente teve lá no clube foi os clientes falando, olha, tal pessoa aqui não dá por causa disso, disso, disso. A gente tem uma série de recomendações para te fazer. Muitos considerariam ofensivo. E vamos falar sobre isso. Então a gente quer fazer uma reunião onde você esteja presente para ouvir as críticas. E a minha resposta para ela foi assim, não, façam a reunião, porque se eu estiver lá ninguém vai falar nada. As pessoas vão ficar com dó, com medo, não vão querer falar, vão ficar pisando em ovos, e às vezes elas vão falar uma coisa que não é o que elas estão pensando, com medo, eu vou entender errado, a pessoa está querendo que eu pinte o teto, eu lavo o chão, e a coisa vai ficar esquisita. Então a torta de climão pode ser evitada assim também. Façam a reunião de condomínio com o community manager. Ele é o cara que as pessoas entendem que ele está para defender elas dentro do espaço. Né? Se ele tem essa visão também, lógico. E a gente, como dono de coworking, a nossa função é acolher o coitado do community manager, que é o dia inteiro na lida ali, tipo, cara, o que aconteceu, como é que eu te ajudo, que coisas estão sendo trazidas pelas pessoas, e resolver. A gente tem que resolver. A nossa função é execução. O community manager é o cara que acolhe. Então, acho que quando a gente tem a função dupla, é entender a hora de escolher 1 ou 2 ou 3 residentes e deixa o cara fazer essas vezes, porque ele vai gostar, ele vai se sentir importante. Se a gente não tem como contratar um community manager, muitas vezes. Então, fica aí a sugestão também. É o trabalho de campeões, né, que eu falei na palestra. É tipo, você eleger pessoas que o perfil delas já é esse perfil. É uma pessoa que agrega, uma pessoa que ajuda. Ela já existe ali. Às vezes você pode simplesmente empoderá-la e dizer, gente, tal coisa, fala com fulano, ele vai te dar uma força ali. Então, às vezes, o community manager ele é também... ele é dividido entre outras pessoas quando você não tem mão para fazer aquilo ser um papel oficial, né? Então, usa os teus campeões, usa os teus promotores, usa as pessoas que evangelizam e que acreditam no que você está fazendo ali. Elas existem. Então, é só mapeá-las e empoderá-las e recompensá-las. Quando tu fez aquela coisa de reconhecer a Lorena, a Rose e tudo, tu estava fazendo aquela 4ª etapa de engajamento que a gente conversou mais lá na frente. A pessoa se identificou, a pessoa consumiu, a pessoa engajou e você recompensou elas aqui na frente de todo mundo. Então, é esse o trabalho, entendeu? Me sinto exposta e foi inconsciente, mas beleza. Sim, mas foi um trabalho de comunidade ali. Então, eu tenho certeza que ela vai chegar em casa feliz por saber que você lembrou disso, que você teve o carinho, o cuidado. Então, pega essas pessoas campeãs e dá um carinho e um cuidado para elas. Empodera elas, dá autonomia para ver o que é que elas são capazes de fazer. Isso aí resolve bastante coisa. E pegando muito da fala da Nath também, o community manager não precisa estar de plantão lá o tempo todo. Você precisa que ele vá lá e interaja com as pessoas, que seja 1, 2 vezes por semana, pelo menos, para sentir o ambiente. É isso. É uma coisa que a gente faz muito na SOA, a gente tem feito bastante, é essa coisa assim, de entender se a pessoa tem o perfil, porque eu acho que isso é fundamental, né? A pessoa pode simplesmente odiar fazer isso e não tem nada na Terra que vai fazer ela fazer isso, pelo menos gostando. E a gente entende que é sobre soft skills, né? Que são aquelas que você tem que ensinar, as habilidades que você vai ensinando para essas pessoas. Quando me perguntam assim, como é que você faz para identificar um community manager? Essa é uma crença muito pessoal. Mas é aquela pessoa que trabalha o dia inteiro com pessoas e chega em casa e pensa, para que bar eu vou agora e com quem eu vou jantar? Porque ela se recarrega com pessoas, ela passa o dia inteiro alucinada, conversando com todo mundo, e de noite, para ela relaxar, é continuar lidando com pessoas. Qual a pessoa é? Um quase community manager é aquela pessoa que passa o dia inteiro com pessoas e no final ela só quer assistir Netflix e, por favor, que a noite demore muito para passar, porque eu preciso dormir. Então, acho que tem um pouco de você perceber isso. Existem pessoas super tímidas que falam pra caramba e existem pessoas super extrovertidas que nunca dizem nada. E é entender esse tipo de coisa, porque coisas simples como você precisa falar bom dia para as pessoas se ensina.
é relativamente simples, né? Como gerir um aplicativo, sei lá, uma plataforma, uma coisa nesse sentido é muito simples. Mas a pessoa precisa ter uma aptidão para aquilo. Né? Eu te dou um exemplo muito engraçado. Antes da gente fundar a Soul, eu como clube de negócios, fui a pessoa responsável pela implantação do Meet Hub, que é um hub de inovação da Cirela para a área de construção civil, né, Construtec. E eu estava conversando com eles e a gente identificou personas. Isso também é uma coisa importante para se observar quando você vai contratar o seu community manager. Qual é o perfil das pessoas da sua comunidade? A gente entendeu que era um público super masculino, eram uns empreendedores um pouco mais velhos, no sentido de não era uma molecada, então eram pessoas ali com seus 35, 40 anos, já pessoas mais maduras. E muito provavelmente pessoas que não responderiam ou eventualmente não dariam o respeito a foi uma percepção que a gente teve, tá? A gente sem qualquer juízo de valor aí. A uma mulher jovem ou a alguém muito engessado. Então a gente colocou, sem maldade, a minha mãe. Porque a lógica foi, eu preciso de uma mulher mais velha que tenha capacidade de lidar com pessoas. Ela teve 2 filhos e a gente está vivo até hoje. E somos exatos opostos um do outro. Assim, não sei como é que a gente sobreviveu, mas deve ser uma boa community manager. E a gente colocou ela para fazer esse contraponto. Ou seja, se você não vai me respeitar porque eu sou do setor, ou porque eu sou um diretor, ou alguém, você vai me respeitar porque eu tenho a figura da mãe. E funcionou. Super funcionou. Isso é uma coisa. Agora, se eu coloco alguém, por exemplo, com um perfil mais sério, ou uma pessoa, de repente, mais madura, num coworking onde o público é molecada, assim, o cara acabou de se formar, ele tá alucinado, talvez seja um problema. Porque aquela pessoa não acompanha, não é porque eles não vão respeitar. Aquela pessoa não consegue acompanhar a velocidade daquela comunidade. Então precisa ser alguém mais pilhado. E aí entender isso. E aí, por exemplo, virar pra minha mãe, maravilhosa, alguém tá gravando pra mostrar pra ela depois, ela fica super feliz. Ensinar pra ela como é que ela mexe numa plataforma, ensinar pra ela que ela precisa se preocupar se tem café, se não tem, como ela recebe as pessoas, é muito mais fácil do que ensinar pra ela como ela faz para as pessoas não se matarem. Pra mim a lógica é um pouco essa. Eu não sei como as outras pessoas que operam com community managers e comunidades fazem. Mas pra gente tem funcionado muito bem assim. Então a gente pega essa pessoa, capacita, ensina como funciona a base de comunidade, o que é legal, o que não é legal, o que precisa, e vai daí. Isso traz um retorno bem grande, assim. A comunidade começa a se engajar mais. Porque o community manager é o cara que vai comunicar a sua cultura para as pessoas. Então tem que ser alguém que está muito alinhado com o que você vai fazer e que tem um perfil adequado para aquela comunidade. Então, minha gente, acabamos de escutar mais esse conteúdo que encerra a nossa primeira temporada do Eu Chamo de Coworking. E eu concluo aqui que, assim, tudo é muito importante para ter um espaço funcionando. Tudo que a gente falou por aqui. Não só o tema de hoje. O tema de hoje, ele traz vida ao espaço. Essa é a minha opinião. Um community manager, ele traz alma, ele traz vida. É ele que vai conduzir o dia a dia do seu espaço. Seja você, seja uma outra pessoa. Não é de extrema importância. Mas nenhum dos assuntos que a gente falou aqui é menos importante. Então, o que teve aqui, Laura? O que a gente trouxe aqui pro pessoal, né? Legal a gente fazer esse apanhado nesse último episódio. Finalizar, assim, esse conteúdo especial. Olha, a gente falou, acho que de tudo um pouco, João. Eu acho que foi pelo menos para mim, foi uma aula, assim, de coworking em todos os sentidos. Relembrar essas falas do encontro foram maravilhosas. Lembrando que a gente falou aqui, a gente falou sobre o case do WeWork, que o Anderson apresentou, que inclusive foi o nosso primeiro episódio. A gente falou sobre comunidades, teve vários insights aqui. A gente falou sobre gestão, a gente falou sobre marketing, falamos sobre a questão, principalmente a questão de inclusão, surgiu bastante, esse tema foi muito legal. Falamos de arquitetura. Falamos sobre arquitetura, falamos sobre boas práticas. Que mais? Nossa, foi tanta coisa. Foi muito bom. Eu acho que assim, essa primeira temporada, ela marca o dia a dia do espaço, né? Todos os assuntos que fazem o espaço rodar. Essa é a minha visão. Essa foi a forma que a gente abordou também os conteúdos, né? Então a gente trouxe problemas questões de abertura, a gente trouxe questões do dia a dia, a gente trouxe community manager, a gente trouxe planejamento do espaço como um todo, falando sobre arquitetura. Então, acho que essa primeira temporada, ela reflete bem
esse momento aí de você estar planejando, você estar estudando, abrir um espaço. Então, se você não sabe de nada, ouve a primeira temporada, que de alguma coisa você vai aprender no final. Isso eu tenho certeza. Uma coisa que me chamou muito a atenção em todos os episódios, eu acho que pelo menos a gente pode ter não falado exatamente com essas palavras, mas a gente pelo menos arranhou superfície aí, sobre equilíbrio, né? Eu acho que a gente falou sobre a importância de espaços que atendam bem as pessoas e ao mesmo tempo que sejam muito funcionais. Tem aí um equilíbrio. A gente falou sobre a nossa eterna luta aí de Clark Kent, super-homem, né? Como dono de coworking, donos e fundadores. Muitas vezes o fundador é o community manager. Muitas vezes o community manager ele é o braço direito, esquerdo e as duas pernas do fundador. A gente falou sobre muitos assuntos e sempre é muito sobre como a gente dosa as coisas, né? Esse equilíbrio que é super importante e que nem sempre a gente consegue atingir de uma maneira muito fácil. E aí é que entra o grande ponto, né? Saber sobre coworking, não importa se você é um fundador, não importa se você é um entusiasta, não importa se você é um frequentador de coworking. Saber sobre coworking, entender as minúcias de como essas coisas funcionam, de fato faz com que você, como fundador, consiga melhorar aí todos os seus serviços, consiga melhorar as condições do seu espaço. Você como colaborador, funcionário, enfim, consegue entender melhor um pouco das dores do fundador, mas consegue entender melhor esse universo no qual você está inserido. Você como entusiasta aprende muito mais, obviamente, e você como coworker consegue entender, coworker aí usuário, né? Você consegue entender o que é que passa nesse espaço, né? Quais são as nossas dores, entender o outro lado da mesa. Eu acho que é super importante. Inclusive, João, uma anedota aí para o nosso episódio de hoje. Anedotas, não é mesmo? Eu não lembro exatamente o contexto da conversa, estava conversando com amigos sobre coworking, né? Sobre como funciona essa coisa da monetização, da elaboração do preço. Quase nunca, é um negócio incrível, assim. Sobre a monetização, sobre precificação, principalmente, que eu acho que até é um calcanhar de Aquiles de muitos espaços. Meu aqui, por muito tempo, foi um problema. E aí ele falou, mas coworking você só tem que dividir a casa. Então o dinheiro que entra você vai tirar um pouquinho para manutenção e você tem um grande lucro. E aí eu falei, não, acho que você não está entendendo, não é bem assim. Não. Quando você abre um coworking, não é só abrir a porta para você estar aqui. Eu abro a porta, eu já tive que contratar a internet, já tive que fazer limpeza, luz, água, gás, uma série de coisas, as condições do espaço, tudo já está aí para você. Então, na verdade, o meu custo não é só abrir a porta. E aí foi engraçado, porque a cara dele, na hora que eu falei isso para ele, sabe quando você vê a pessoa acendendo uma luz assim na cabeça dela, do tipo, nossa. Uou. Meu Deus, eu não tinha pensado nisso. E foi muito, muito louco, porque o comportamento dele dentro do espaço mudou. Ele frequenta bastante aqui, o que foi super legal, porque eu percebi um cara muito mais colaborativo e tomando muito mais cuidado com as coisas aqui dentro. E eu comecei a perceber que a vibe foi diferente. Então, se você quer aproveitar aí um jeito legal de trazer mais conhecimento para sua comunidade, é mostrar o podcast para eles, inclusive. Com certeza, eu acho que são conteúdos que a gente produz de founder para founder, mas eles não são só de founder para founder, né, Laura? Eles são conteúdos para todo mundo. Então é legal a gente conseguir mostrar esse lado de uma forma, não técnica, mas de uma forma aberta, de uma forma leve, franca, né? Esse conteúdo transparente que a gente gosta de produzir. Então, eu já sentei com alguns clientes, né, de diferentes formas para apresentar para eles qual era o real benefício do coworking, além de só valor. E quando você consegue mostrar isso para o seu cliente, para o seu coworker, as coisas mudam. Ele passa a comprar a ideia muito mais do que antes. Às vezes ele entrou no espaço pura e simplesmente por causa de custo. Tinha um espaço lá que ele tinha um custo alto, só para diminuir valores, que é o momento atual, né? Tá todo mundo querendo cortar valor, tá todo mundo precisando cortar custos, despesas. E aí você vem o coworking como uma opção de solução. Só que aí quando você senta para conversar, começa a propor soluções, começa a propor espaços e tudo mais, eles entendem que eles vão ganhar muito mais estando aqui dentro. Eles vão ganhar flexibilidade, eles vão ganhar escalabilidade, eles vão ganhar uma rede de networking muito maior. Muitas coisas, cara, muitas coisas. Eu gosto muito quando a gente compartilha esse tipo de coisa com quem está com a gente, em vários sentidos, presencialmente, virtualmente. No caso da nossa comunidade de fundadores de coworking, que é muito legal de ver espaços com personalidades diferentes, com decorações diferentes, com estilos, vocações, enfim, uma série de coisas diferentes.
o que eu mais gosto é a maneira coworking de fazer, sabe? É muito colaborativo. Isso é uma coisa que eu acho que é a coisa que mais me comove dentro dessa comunidade, e é o que mais me move também dentro dessa comunidade. Mais vontade de fazer as coisas, mais vontade de botar as coisas pra frente, de ajudar a comunidade a crescer, é o tanto que essa comunidade se ajuda. É muito bacana mesmo. E quando a gente coloca os nossos residentes, nossos clientes, coworkers para fazer isso junto com a gente vê a rede crescer, e a gente vê a rede crescer de um jeito muito legal. Essa é a melhor parte, eu acho. É quando a gente vê a rede crescer, e tem um lado, entre aspas, ruim aí de ver a rede crescer. É quando o cliente tem que sair do espaço porque ele cresceu demais. Eu acho isso muito legal, eu acho que isso mostra um case de sucesso do seu espaço, né, que seu coworking conseguiu ajudar o seu cliente a crescer. Mas sempre tem aquela dorzinha de coração, né? Porque a gente acaba se apegando às pessoas. Eu adoto, João. Eu adoto, é horrível. É um negócio assim, a maioria dos nossos clientes viram grandes amigos. Pelo menos no meu caso, assim, eu acho que fui muito feliz em toda a minha jornada. Viraram amigos, viraram pessoas com quem eu troco ideias, com quem eu troco informações, contatos, indicações, uma série de coisas. E eu lembro do primeiro residente nosso que foi embora. Tava lembrando disso, inclusive, esses dias. Eram 4 rapazes, e quando chegaram eram 2, e quando eles estavam saindo eles eram 9. E eles queriam uma sala só deles. Acho que tem muito de você querer crescer aí de uma maneira mais coerente. Sim. E eles não queriam contar pra gente que eles iam embora. Então, dava pra ver uma agonia nos olhos deles, e a gente não tava entendendo bem o que era. E quando eles vieram me contar, eles me chamaram de canto: vamos, Laura, a gente quer tomar um café, vamos ali e tal. Pra mim foi muito, muito engraçado, porque a minha reação na hora, eu imaginei que fosse alguma coisa meio nesse sentido. Eu tava muito preocupada com eles quererem ir embora porque eles não gostavam mais do espaço, ou qualquer coisa nesse sentido. E aí eles falaram pra gente, a gente vai embora, pegou um escritório pra gente, a gente tá saindo porque a gente precisa de uma sala. Aqui a gente não tem salas compartilhadas, não tem salas privativas aqui, a gente precisa de uma sala privativa, e a nossa equipe tá crescendo. Então, não fica chateada, você sempre atendeu a gente super bem, você pode contar com a gente porque a gente quiser. E aí eu lembro que a minha reação na hora foi muito, assim, foi sem querer, mas eu olhei bem pra cara deles e falei: cara, por que vocês não me avisaram que eu ajudava vocês a achar outro espaço maior? Foi meio, tipo, cara, era só você ter falado, sabe? Ia ser tão mais fácil pra vocês. Eu tenho feito muito disso, né? Sempre que o cliente vem me fala, né, eu preciso crescer. Eu falo, beleza, vamos avaliar as situações, vamos avaliar os cenários. Bom, para crescer aqui dentro, o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer para te atender? Ou não, aqui dentro já não é mais o cenário. Então vamos para fora. Qual é o espaço que eu posso oferecer? Né? A gente tem contatos, né, Laura? A gente tem uma rede muito grande. Então a gente tem que usar essa outra, rede. Né? A gente nunca vai colocar um amigo em furada. Então você não vai indicar um coworking ruim pro seu amigo ou um escritório ruim. Você quer que ele cresça mais. Eu acho que eles têm muito medo nesse sentido, Exatamente. Sabe? Então, minha gente, eu acho que chegamos ao fim do primeiro episódio, do primeiro. Tá difícil, hein? Ai, saudade de um primeiro Chegamos episódio. Chegamos ao fim do último episódio filho? Da primeira temporada, de Eu Chamo de Coworking, né? Não esqueça de nos contatar, mandar seus comentários, mandar suas opiniões, falar se gostou, se não gostou, sugestões, né? Temos uma nova temporada pela frente, então chama a gente no Insta, chama a gente por e-mail, né? A gente tem nosso querido e-mail hello@soworkingbr.com, ou chama a gente no WhatsApp também. A gente está em todos os grupos de coworking, né? Que não são poucos, mas estamos por lá, presentes, e queremos ouvi-los, sempre. Sempre, sempre, sempre. Falem com a gente gosta muito disso, né? Eu tô naquela pegada, viu, João? Se você quiser empreender, divirta-se. Se for compartilhar, me chame. Eu tô nesse momento aí. Boa fala essa. Não é? Bom, pessoal, agora é minha vez de me despedir desse podcast. Tudo bem, vamos ficar legal. Por quê? Porque eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui e dizer para todos vocês que a segunda temporada do nosso podcast está confirmadíssima, até porque temos conteúdos incríveis para continuar compartilhando, e ela volta no começo de 2021. Até lá, continue acompanhando as nossas redes, as nossas lives, principalmente as nossas DRs maravilhosas, e os grupos, tanto do Telegram
Instagram quanto do WhatsApp. E se você quiser participar aqui com a gente na próxima temporada ou apoiar esse projeto, ajuda a gente, beleza? Como o João já disse, eu vou reforçar: hello@soworkingbr.com ou então pelos nossos WhatsApps, LinkedIn, Instagrams, enfim, todas as redes sociais possíveis, exceto o TikTok, eu não aderi a onda ainda. Não é? Pelo amor de Deus, chega de redes, já tá bom assim. Essas redes tá bom, agora se for rede de comunidade nossa, aí pode ter mais. Eu quero é mais. Só vamos. Pois é. Bom, vou parando a minha colaboração deste ano por aqui. Eu quero ver aí todo mundo se recuperando bem desse momento pandêmico aí, todo mundo levando seus coworkings pra frente, pra cima, pros lados, expandindo sempre e contando com a gente pra gente poder fazer aí um mercado muito melhor, um mercado muito maior e um mercado que atenda mais pessoas. Muito obrigada novamente, um grande beijo e até 2021, pessoal. É isso aí, minha gente. Valeu por tudo. Até o próximo episódio em 2021. Beijos, tchau, tchau. O Eu Chamo de Coworking é uma produção Soworking e Tum Parts. Se você também quer ter um podcast para chamar de seu, acesse tumparts.com.br e vem conversar com a gente.